A encantadora de bebês resolve todos os seus problemas. Tracy Hogg e Melinda Blau. Resumo do capítulo 5. Ensinando o bebê a dormir. Os primeiros 3 meses e as 6 variáveis da solução de problemas. O sono é o principal problema enfrentado pelos pais, desde o momento em que eles trazem o bebê do hospital. Até mesmo os que têm mais sorte, cujos bebês dormem bem naturalmente, se perguntam: quando o bebê dormirá a noite toda? O sono também é o problema mais importante, porque todos os outros aspectos da criação de um bebê estão ligados a ele. Dormir é crescer. Se você tem um filho cansado, ele não come, não brinca, fica mal-humorado e propenso a problemas digestivos e outras doenças. Em quase todos os casos de dificuldade do sono, os pais têm os mesmos defeitos. Eles não percebem que o sono é um conjunto de capacidades que precisamos ensinar ao bebê, como dormir sozinho ou, no caso que acorde no meio da noite, voltar a dormir. Em vez de assumirem o controle nesses primeiros meses, quando deveriam lançar as bases dos hábitos do bom sono, eles seguem o ritmo do bebê e, sem perceber, permitem que todos os tipos de mau hábitos se desenvolvam. Em parte, isso ocorre porque as pessoas têm uma noção incorreta do processo de sono dos bebês. Os bebês passam por ciclos de 45 minutos alternando sono profundo, parecido com o coma, com um REM mais leve, movimentos oculares rápidos, quando o cérebro está ativo e sonhamos. Antigamente se acreditava que os bebês não sonhavam, mas pesquisas recentes provam que, em média, eles passam de 50% a 66% do sono no REM, muito mais que os adultos, que em média sonham de 11% a 20% do tempo. Portanto, os bebês acordam frequentemente, assim como nós. Se ninguém o ensina a se acalmar sozinho, ele chora, dizendo basicamente: venha me ajudar porque eu não sei voltar a dormir. E se os pais também não souberem o que fazer, então as sementes da paternidade acidental estarão lançadas. Os problemas de sono que surgem nos primeiros 3 meses podem ser classificados como não querer dormir ou não continuar dormindo ou ambos. Obviamente, cada problema relativo ao sono é singular, porque pertence à sua família e ao seu bebê. Porém, não há nada como cercar as possibilidades, seja um livro ou em 10. Na realidade, 1 milhão de bebês corresponde a 1 milhão de situações diferentes. Contudo, para ajudar a solucionar seu problema, posso pelo menos ir um pouco além do básico em minhas explicações e pedir que você acompanhe o meu raciocínio. As 6 variáveis da solução de problemas. Em qualquer idade, os problemas de sono podem ter diversas causas. O sono é afetado não apenas pelo que acontece à noite, mas durante todo o dia. Esses problemas são influenciados pelo temperamento do bebê e pelo comportamento dos pais. Por exemplo, o bebê que acorda várias vezes durante a noite pode estar dormindo demais ou muito pouco, ou realizando muitas atividades durante o dia. Ao mesmo tempo, o despertar noturno frequente pode ser resultado da paternidade acidental. Talvez a mãe, desesperada por uma solução quando ele está chorando às 4 da manhã, tenha se acostumado a amamentá-lo quando ele acorda. Ou talvez ela o leve para a cama e o deixe dormir ali pelo resto da noite. Ele pode ter apenas 4 semanas, mas logo se acostuma a qualquer rotina. Então ele passa a associar o ato de dormir com a mamada ou com o sono na cama da família. Além disso, o problema de sono pode não ter a mesma causa hoje e na noite passada. Em uma noite é possível que o bebê acorde porque o quarto está muito frio e na outra porque está com fome, ou pode sentir dores na próxima noite. Você já entendeu aonde quero chegar. Resolver as dificuldades de sono é como resolver um quebra-cabeça. Precisamos agir como detetives e juntar as peças. Em seguida, é necessário criar um plano ou um esquema de ação. Sejamos realistas, na verdade os bebês não dormem a noite toda nos primeiros meses. Nas primeiras 6 semanas, a maioria acorda 2 vezes por noite, às 2 ou às 3 da manhã e depois às 5 ou às 6, porque o estômago não pode conter leite suficiente para sustentá-lo por mais tempo do que isso. Eles também precisam de mais calorias para crescer. Primeiro, nós trabalhamos para eliminar a mamada das 2 horas. Certamente você começa a ensinar as capacidades de sono no momento em que o bebê chega do hospital, mas provavelmente não atinge este objetivo antes de 4 ou 6 semanas, na melhor das hipóteses. Isso depende do temperamento e do tamanho do bebê, entre outros fatores, mas você precisa ser realista.
Neste capítulo, meu objetivo é ajudá-la a ser realista no que diz respeito à capacidade do bebê para dormir, ajudá-la a entender várias situações do sono e treiná-la a pensar como eu. Se o bebê tem dificuldade em adormecer ou acorda inesperadamente no meio da noite, considere todas as causas possíveis, observe o bebê e refaça seus próximos passos. Para facilitar a compreensão, relacionei 6 variáveis que podem afetar o sono durante os primeiros 3 meses. As 6 variáveis da solução de problemas. Se o bebê resiste a ir dormir ou não dorme continuamente, a causa é algo que os pais estão fazendo ou deixando de fazer, ou algo inerente ao bebê. Os pais não estabeleceram uma rotina diária, não criaram um ritual de sono adequado, iniciaram a paternidade acidental. Ou a criança pode estar com fome, superestimulada, supercansada ou ambos, com dor, desconfortável ou doente. Variável número 1. Falta de rotina. Dica 1. Estas reclamações indicam que a falta de rotina é pelo menos parcialmente responsável pelo problema de sono do bebê. O bebê não se acalma para dormir facilmente, o bebê acorda de hora em hora à noite, o bebê dorme muito bem durante o dia, mas fica acordado durante a noite. Se você não tem uma rotina estruturada, comprometa-se em fornecer ao bebê uma sequência previsível de eventos. Lembre-se de que rotina não é o mesmo que cronograma, você deve observar o bebê e não o relógio. O dilema de trocar a noite pelo dia. Uma das dificuldades mais comuns que resultam da falta de rotina é trocar a noite pelo dia. Quando o bebê nasce, precisa seguir um ciclo de 24 horas e não sabe a diferença entre o dia e a noite. Precisamos ensiná-lo a fazer isso, acordando-o para as mamadas regulares. Quando escuto que o bebê fica acordado por muito tempo à noite ou acorda com frequência, sempre suspeito que os pais não foram constantes na rotina diurna. Geralmente o bebê tem 8 semanas ou menos. Para descobrir que se trata de um problema de trocar a noite pelo dia, pergunto: quantas sonecas o bebê tira por dia e por quanto tempo? Quanto tempo ele dorme durante o dia no total? Uma das principais armadilhas do treinamento de sono nas primeiras semanas é que os pais deixam o bebê dormir por mais de 5 horas e meia durante o dia, o que acaba com a rotina de 3 horas e faz com que o bebê fique acordado a noite toda. Se o bebê trocou a noite pelo dia, prolongue as horas em que ele fica acordado durante o dia. Se ele dorme mais de 2 horas durante o dia, acorde-o. Se você não o fizer ele também dormir durante a mamada, precisará compensar a perda da nutrição à noite. E ainda assim eu ouço constantemente: mas é cruel acordar um bebê. Não, não é cruel. É uma forma de ensiná-lo a diferenciar o dia da noite. Se você é daquelas que acreditam no antigo mito do sono do bebê, precisará rever os seus conceitos. Comece mantendo um diário por alguns dias. Se a criança dorme mais do que 5 horas continuamente durante o dia ou tira 2 ou mais sonecas de 3 horas, há uma boa chance de que tenha trocado a noite pelo dia. Portanto, você precisa reintroduzir o Easy desta maneira. O bebê dorme por 45 minutos a 1 hora durante o dia nos primeiros 3 dias. Isso remove o hábito de sonecas longas e garante que ele obtenha as calorias necessárias por meio das mamadas regulares. Para acordar a criança, remova-lhe as roupas, pegue-a no colo, massageie as mãos dela, retire-a do quarto, leve-a para uma área onde haja atividades. Sente-a reta, um truque simples para, na maior parte das vezes, abrir os olhos dela. Se for difícil acordá-la, tudo bem, continue tentando. Depois de reduzir o sono diurno, o bebê começa a compensar as horas à noite e você pode aumentar gradualmente a cada 3 dias as sonecas em 15 minutos. Nunca o deixe dormir por mais de 1 hora e meia a 2 horas durante o dia, um período adequado de soneca para bebês de 4 meses ou menos. Exterminadores de rotina. Às vezes os pais se desviam da rotina de um bebê pequeno por causa das suas próprias necessidades. Você arrasta o bebê para todo lado enquanto executa tarefas durante o dia? É importante manter a rotina nos primeiros meses, porque você está treinando o bebê a dormir. A constância é vital. Não lhe pedirei para nunca sair de casa, porém, se o bebê tem problemas em se acalmar, pode ser que ele não consiga acompanhar o seu ritmo. Por pelo menos 2 semanas, comprometa-se com uma rotina estruturada, observe suas dicas, estabeleça um bom ritual de sono. Se as dificuldades de sono diminuírem ou desaparecerem, você saberá que a criança precisa de um pouco mais de constância em sua vida. Variável 2. Ritual de sono inadequado. Ir dormir não é um evento, é uma jornada que começa com o primeiro bocejo do bebê e termina quando ele finalmente cai em sono profundo. Estas reclamações indicam que o ritual de sono inadequado é pelo menos parcialmente responsável pelo problema do sono do bebê.
O bebê não se acalma para dormir facilmente, o bebê adormece, mas acorda de repente 10 a 30 minutos depois. Você precisa ajudá-lo a chegar lá. Para isso é preciso reorganizar as janelas de sono e ajudá-lo a diminuir seu nível de energia. Para promover o sono, você deve reconhecer quando o bebê está pronto para a cama. Você sabe como o bebê fica quando está cansado? Age imediatamente? Se você perder a janela de sono, será muito mais difícil conseguir que ele durma. Alguns bebês dormem mais do que os outros, geralmente bebês anjo e livro-texto, mas até esses bebês precisam ser observados pelos pais, porque cada bebê é um indivíduo. Portanto, preste atenção e descubra o que faz o seu bebê quando ele está cansado. Nos recém-nascidos, que têm apenas o controle da boca, o bocejo costuma ser a melhor dica. Porém, o bebê também pode fazer manha, ficar agitado ou fazer outros movimentos involuntários. Alguns bebês abrem bem os olhos, outros parecem uma porta rangendo e outros ainda gemem. Na sexta semana, quando o bebê passa a controlar cada vez mais a cabeça, ele também pode se afastar do seu rosto ou do brinquedo, ou mergulhar o rosto no seu pescoço quando ele está no seu colo. Quaisquer que sejam os sinais, a ideia é agir imediatamente, diminuindo o nível de energia. Mesmo que você seja ótima para reconhecer quando o bebê está cansado, não basta apenas enfiá-lo no berço e permitir alguns momentos de transição entre a atividade e o sono. Quando se trata de crianças com menos de 3 meses, a preparação para a hora de dormir ou a soneca geralmente demora no máximo 15 minutos. Algumas mães entram no quarto, fecham as cortinas, enrolam o bebê na manta, deitam-no e ele fica balbuciando até dormir. Porém, de acordo com a minha experiência, um pouco antes de dormir, a maioria das crianças precisam da presença calmante dos pais para fazer a transição entre a atividade e o sono. Alguns deles precisam de mais do que isso. Ritual dos 4S, que consiste em preparar a situação, preparar o ambiente de sono, agasalhar, que é enrolar o bebê na manta, preparando para o sono, sentar-se, silenciosamente sem estimulação física e, quando necessário, silenciar e dar tapinhas, alguns minutos a mais de intervenção física para ajudar a entrar em sono profundo o bebê agitado ou que faz manha. Preparar a situação. Seja na hora de dormir ou da soneca, você prepara o cenário do sono removendo o bebê de um ambiente estimulante e levando para outro mais calmo. Entre no quarto, feche as cortinas e, se quiser, coloque música suave. Os últimos minutos devem ser passados em silêncio, imobilidade e tranquilidade. Agasalhar, enrolar na manta. Os antigos enrolavam os bebês na manta. Já fazemos isso desde as culturas mais primitivas. As enfermeiras enrolam o bebê no hospital e você deve continuar fazendo isso em casa. É ideal envolvê-lo antes de deitá-lo no berço para dormir. O bebê detesta ser enrolado. Nunca é demais enfatizar como é importante o hábito de enrolar o bebê na manta. Infelizmente, alguns pais resistem a isso. Eles sentem que o bebê fica confinado. Talvez sejam claustrofóbicos e, por isso, projetam esse sentimento no bebê. Eles podem dizer: meu filho detesta ser enrolado, resiste e sacode os braços e as pernas com raiva. Porém, isso não é uma ação consciente do bebê. Geralmente a causa é que ele está super cansado ou super estimulado e tem dificuldades em se preparar para dormir. Enrolando na manta, você ajuda a acalmar. O motivo pelo qual deixamos essa prática de lado por volta dos 3 meses é que nessa fase os bebês começam a descobrir os seus dedos. Porém, algumas crianças não encontram os dedos antes dos 5 meses ou até mesmo depois. Outro motivo para conhecer o seu próprio filho. Sentar-se. Depois de enrolar o bebê na manta, sente-se com ele silenciosamente por cerca de 5 minutos, colocando na posição vertical. Se for um bebê menor, é melhor segurá-lo com o rosto encaixado no seu ombro ou no pescoço para bloquear qualquer estimulação visual. Não nine e nem balance o bebê. A pesquisa Sono na América de 2004, realizada pela National Sleep Foundation, prova que dormir independentemente leva a um sono melhor. Bebês e crianças que são colocados acordados no berço dormem mais horas que os bebês que já chegaram ao berço dormindo. E é 3 vezes menos provável que acordem 2 ou 3 vezes durante a noite. Silenciar e dar tapinhas. Se o bebê está agitado ou começa a chorar quando você o deita no berço, provavelmente ele está pronto para o sono, mas precisa de uma intervenção física para se acalmar. Esse é o ponto em que os pais começam a paternidade acidental. Eles ninam o bebê ou usam algum tipo de acessório para acalmá-lo. Eu tenho uma sugestão melhor: o método silenciar e dar tapinhas. Enquanto você sussurra, shh, shh, shh,
perto do ouvido do bebê, dá tapinha em suas costas. Isso acalma, porque nesse ponto do desenvolvimento, os bebês não conseguem pensar em 3 coisas ao mesmo tempo. Ele não se concentra no choro enquanto você diz shh, shh, e dá tapinha nas costas dele. Portanto, o bebê se concentra nessas 2 ações e logo para de chorar. Porém, é fundamental executar esse método da seguinte maneira. Faça isso enquanto ele está deitado no berço, ou se ele não se acalmar, coloque-o sobre o seu ombro, dê os tapinhas no centro das costas em um movimento suave e rítmico, como o tic-tac de um relógio. Os tapinhas precisam ser um pouco firmes e bem no centro das costas e não nas laterais do corpo e nem muito embaixo, para que não sejam aplicados nos rins. Enquanto você dá os tapinhas, coloque a boca perto do ouvido dele, sussurre lentamente e um pouco alto. Shh, shh. Alongue o som, a fim de que saia como o ar de uma torneira totalmente aberta e não como o tic-tic de um trem. A ideia é transmitir uma sensação de confiança para o bebê, como se dissesse: eu sei o que estou fazendo. É importante não ser tímida e muito suave com os tapinhas ou com o som. Não é preciso exagerar, mas mostre que está no comando. Além disso, cuidado para não fazer o shh diretamente no ouvido do bebê, para não perfurar a membrana timpânica. Sussurre um pouco atrás do ouvido. Quando você sente que a respiração dele está um pouco mais profunda e o corpo começa a relaxar, deite-o com suavidade, ligeiramente virado de lado, para que ele possa ter acesso às costas dele. Alguns pais reclamam que é difícil dar os tapinhas nas costas com o bebê deitado, e por isso os dão no ombro ou no peito. Eu não acho que a eficácia seja a mesma. Prefiro deitá-los de lado e continuar com os tapinhas nas costas. Com o bebê no berço, então, dê os tapinhas e silencio para mantê-lo ali, a menos que ele comece a chorar. Provavelmente serão necessários 7 a 10 minutos dessa técnica, até o bebê se acalmar. Mesmo quando ele já está quieto, eu não paro. Continuo até ter certeza de que ele está completamente concentrado nisso, e então começo a diminuir o ritmo. Por fim, eu também deixo de sussurrar. Se o bebê não se acalmar, continue com o método. Se ele chorar, pegue-o novamente e coloque-o sobre o ombro para continuar a técnica. Quando você o deitar de novo, continue dando os tapinhas e veja se ele volta a acordar. Se isso acontecer, pegue-o e acalme-o novamente. Quando ele ficar quieto, afaste-se do berço e fique alguns minutos só para ver se ele entra em sono profundo ou desperta de novo e torna-se consciente, como acontece com alguns bebês. Lembre-se de que o bebê demora 20 minutos para passar por 3 fases do sono. A janela, o momento em que você percebe as dicas de sono e prepara o ambiente. A zona, quando ele fica com o olhar parado e você já deve tê-lo enrolado na manta. E o relaxamento, quando ele começa a cochilar. Esta última fase é a mais difícil, você precisa conhecer o bebê. Se ele é do tipo que sempre adormece agitado, precisa de um tempo extra com esse método para acalmar-se. Vá com calma e diga para si mesma: eu ficarei até o final. Você sabe que o bebê está em sono profundo quando ele move os olhos de um lado para o outro sob as pálpebras, a respiração torna-se mais lenta e superficial e o corpo relaxa completamente, como se ele estivesse derretendo para dentro de um colchão. Se você ficar 20 minutos, então pode chegar ao Y do Easy, que é o tempo para você. Você não precisará ficar entrando e saindo do quarto, o que é muito frustrante do que apenas permanecer ali até o momento correto e ficando com o bebê, você o observa enquanto ele passa pelas fases, aprende mais sobre ele e acrescenta outra habilidade de encantamento de bebês ao seu repertório. Fim da parte 1 do capítulo 5.